Bom dia, amados irmãos e amigos que acessam a nossa internet via YouTube, através da Igreja Batista Central de Taguatinga, na nossa EBD. Hoje teremos mais uma oportunidade de estudar as Sagradas Escrituras. E o tema a ser tratado hoje é Jesus e a Festa das Cabanas. E a leitura faremos inicialmente do Evangelho de João, capítulo 7, versos de 1 a 13. Antes de fazermos a leitura, vamos estar orando ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estar estudando a tua palavra. E, ó Deus, que tu nos capacite, nos dê sabedoria, ó Pai, e que todos os alunos que estão via YouTube nessa manhã possam, assim, ó Pai, receber de Ti toda a graça e conhecimento, ó Pai, para melhor Te servir e anunciar o Teu Evangelho. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos, então, fazer a leitura retirada do Evangelho segundo João, versos de 1 até o verso de número 13, inicialmente. Diz assim a minha tradução: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa de judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazem estas coisas, manifeste ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amados irmãos, o capítulo 7 inicia-se com essas palavras: passada essas coisas. Amados irmãos, o que vem ser estas coisas? Lá no capítulo 6, no verso 60, é expresso que os discípulos acharam o discurso de Jesus muito duro. E no verso 66, diz que muitos discípulos o abandonavam e já não andavam mais com ele. Esse é o panorama da situação de Jesus. Jesus está num momento bem conturbado, aonde os religiosos estavam perseguindo, como diz no verso de número 1, dizendo do capítulo 7, os judeus procuravam matá-lo. A perseguição era notória. Amados irmãos, e com esse contexto, nessa situação em que Jesus estava passando, também havia uma outra situação festiva. Apesar dessa tribulação, havia um momento de festa entre os judeus. E nós podemos observar que o
próprio Jesus é indagado se ele vai ou não na festa, e essa festa, como é o título da nossa aula de hoje, Jesus é a festa das cabanas. Esta festa, também conhecida como a festa dos tabernáculos, é uma lembrança que os judeus tinham da graça de Deus diante do povo, dando ênfase ao amor e à misericórdia de Deus, onde os judeus moravam em cabanas durante o período em que estavam no deserto. Apesar desse momento de festa, amados irmãos, onde Deus preservou a vida do seu povo, estes adoradores agora, no tempo de Jesus, agora têm uma atitude oposta. Querem ceifar a vida do Filho de Deus. Amados irmãos, podemos também, nos dias de hoje, muitos são agraciados por Deus, devido à grande bondade divina, mas não se inclinam e também não reconhecem o senhorio do Senhor nas suas próprias vidas. Essa atitude, amados irmãos, não deve abater o coração do cristão em divulgar a mensagem da salvação. Jesus está, nesses momentos, sofrendo perseguição de todos os lados, mas, mesmo assim, ele cumpriu o propósito estabelecido pelo Pai. Meu amado irmão, amada irmã, aluno da IBD, que nós, nesse momento, nesse primeiro tópico, aqui a gente pode observar até os irmãos de Jesus estavam ainda tendo uma atitude de incredulidade para com o seu irmão Jesus Cristo. As perseguições podem ser externas e muitas vezes internas, na sua própria casa. Talvez você, meu amado irmão, amada irmã, tenha sofrido isso. Quando você creu em Jesus, também houve oposição interna, houve oposição externa no seu trabalho, na sua vizinhança e até mesmo na sua família. Mas isso não deve impedir que você prossiga, tenha perseverança no anúncio e na adoração do nosso Deus. Irmãos, gostaria também de estar trazendo a continuidade da leitura desse capítulo 7, agora, a partir do verso 14 até o 24, onde diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu-lhe a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado,
para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Queridos irmãos, mais uma vez, Jesus agora é confrontado com a sua mensagem, com o seu ensino. E a gente pode observar nos versos 16 e 19 desse capítulo 7, que Jesus vai indicar da onde vem o ensino. De onde vem esse ensino de Jesus? Será que foi somente algumas ideias sem propósito de Jesus? Será que foi algum outro homem, ou algum sofista, ou algum outro homem sábio da época que veio a trazer esse ensino de Jesus? Não. O texto é bem claro. Diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Amados, esse ensino vem do próprio Deus. As perseguições, amados irmãos, muitas vezes levam a muitos a mudar o ensino da palavra de Deus. Muitos, pelas pressões da sociedade, se inclinam para o ensino incompatível com a palavra de Deus. Há novas ideias, surgem novas ações que afastam o homem da verdadeira sã doutrina. E é isso que estava acontecendo. Verso 19 desse capítulo, Jesus é bem claro. Não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Triste declaração. Eles conheciam a letra, mas não tinham um compromisso com o Senhor da palavra. Eles tinham o conhecimento da letra, mas não tinham o conhecimento daquele que criou os céus e a terra. Amados irmãos, para seguir a palavra de Deus, como Deus deseja, muitas vezes nós vamos sofrer perseguições, vamos sofrer críticas, mas, meu amado irmão, que as pressões desse mundo não façam você perder o prazer na lei do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 119, 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa é a situação que muitos de nós, nos nossos dias, enfrentamos. Enfrentamos debates, enfrentamos discussões para saber do que nós cremos, e nós devemos estar intimamente ligados à palavra de Deus. Por isso que hoje temos esse hábito, como cristãos, em estudar a palavra de Deus. É por isso que todos os domingos nós separamos um tempo para juntos estar estudando a palavra de Deus, para mostrar que nós queremos aprender a ser homens e mulheres capazes de ser verdadeiros adoradores. Mas como fazer isso se não estudamos a palavra de Deus? Num mundo onde nós passamos,
nesses dias, né? Onde que temos vários influenciadores digitais, elencando várias ideias que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. E é essa advertência nessa festa das cabanas é que Deus nos orienta também nessa manhã, para que nós possamos conhecer e querer fazer a vontade, como diz o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato falo por mim mesmo. Devemos estar buscando, amado irmão, a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina que nós cremos provém única e exclusivamente da Bíblia Sagrada. E vamos caminhando para o terceiro ponto, que está no versículo 37 a 44 do Evangelho de João, no capítulo 7. Capítulo 7, então, versos 37 a 44. E assim nós vamos estar fazendo a leitura. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Houve, assim, uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Amados irmãos, Jesus agora entra no clímax dessa mensagem, aonde ele declara em alto e bom som que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Após ele fazer essa declaração que nós lemos agora, nós também vimos a reação do grupo. Uns contestaram, outros dão a sua opinião devido ao costume, baseado nas tradições e não na palavra de Deus. Uns diziam que provavelmente ele poderia ser um profeta, nada mais do que mais um servo do Senhor. Mas Jesus é além de um profeta, ele era o Filho de Deus. Era o costume de ver alguns, e era a esperança de muitos, que os profetas pudessem estar externando a palavra de Deus. Muitos ainda o creem. Jesus é um bom homem. Jesus é uma pessoa boa. Jesus foi um homem com muitos ensinamentos, mas muitos ainda não entenderam que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade.
E é isso, irmãos, que nós precisamos entender que um certo grupo, um dos grupos que aqui são elencados no texto, afirma: ele é o Cristo. Estes entenderam, estes foram tocados pela sua mensagem e assim creram pela fé que esse Jesus, esse homem que estava ali na festa das cabanas, é o verdadeiro Deus vivo que veio salvar a humanidade. Amados irmãos, Jesus é bem enfático que aquele que crê nele, segundo as Escrituras, só um lugar que você conhecerá Jesus de forma correta é através da Bíblia. Amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus nos fortaleça no anúncio do Evangelho, apesar das perseguições. Que, apesar das tribulações que possam aparecer na nossa caminhada, nós possamos estar firmes e constantes no anúncio da palavra do Senhor. Amados irmãos, o segundo ponto que gostaria de refazer, né, de estar colocando para os irmãos, é que a Bíblia seja sempre a nossa regra de fé e prática. Que tenhamos a sabedoria dos altos céus, para que outros discursos não venham enfraquecer a nossa fé. E para nós terminarmos nessa manhã, muitos, ao ouvir a palavra de Deus, vão dar a sua opinião. Quando você anunciar, quando você for expor a palavra de Deus para alguém que ainda não conhece a Jesus Cristo, muitos vão dar opinião. As crendices aparecem, como aqui no texto, tinham a crença, apesar de estar na Escritura, eles tinham essa percepção pequenina de que Cristo virá da Galileia. Isso quer dizer que havia uma tradição naquele momento também, e que nós também trazemos muitas crenças devido aos nossos costumes, mas que vem a atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, que nós devemos nos deter em conhecer a Jesus através e tão somente através da palavra de Deus. Que a Bíblia seja realmente a ferramenta única para que você possa expor e falar do nosso Senhor, para aqueles que ainda não conhecem. E para que você também, aquele que já é cristão, possa fortalecer a sua fé na palavra de Deus. Não permita que muitos ventos de doutrina venham a confundir, venham a enfraquecer, venham a debilitar a sua fé. Que a nossa oração seja essa, que o Santo Espírito nos capacite o que falar quando nos perguntarem sobre Jesus. Meu amado irmão e amada amiga, estamos finalizando, então, a nossa aula de hoje.
Que Deus abençoe cada vida nessa manhã. Um bom dia a todos. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.